Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a redação da ata da sessão anterior. Declaro aprovada a unanimidade. Registros as ausências do desembargador Vigílio, desembargador Ibanez, em razão de gozo de férias. A ausência do desembargador Gilson, em razão de correção na cidade de Florânia. Em razão do desembargador Gilson, em razão de correção na cidade de Florânia. E a do desembargador Glauber, em razão de compromisso pela vice-presidência da Corte. Feitos de pauta, nós temos aqui a direção de inconstitucionalidade 0000811, da relatoria do desembargador João Rebouças, requerendo Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requerido município de Natal, Câmara Municipal de Natal. A pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Hélio Messala Lima Góes, procurador do município, e o Dr. Heriberto Costa Neves, procurador da Câmara Municipal de Natal. Está em mesa, desembargador? Com a palavra, Dr. Hélio, pela ordem. Para fazer a sua sustentação oral. Pode comentar, tá bom. Bom dia a todos, eminente presidente, desembargador Amilcar, doutor João Rebouças, eminente relator, a quem saúdo todos os demais desembargadores desta augusta corte, membro do Ministério Público, advogados, servidores. Excelências, essa ADI é do ano de 2013. A gente trata da inconstitucionalidade da Lei 247 de 2006. A questão da inconstitucionalidade em si, vou ser bem breve, e depois eu vou focar a sustentação na questão dos efeitos desta ADIM. Por quê? Porque a inconstitucionalidade está flagrante, ela é gritante. Resumindo, por que da inconstitucionalidade da lei? Esta lei ela trata de remuneração do servidor público, aplicando um percentual ao vencimento básico da categoria, e essa lei ela foi de proposição de vereadores e não do Poder Executivo. Ou seja, ela fere o artigo 37 da Constituição, inciso 10, também a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município. Após a proposição pelos vereadores, o que é que ocorre? A lei vai para o chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo veta, tendo em vista o vício de iniciativa, e quando o veto vai para a Câmara derruba o veto. E aí é promulgada a Lei 247 de 2006. Ou seja, não há o que se discutir a respeito da inconstitucionalidade, pois ela trata de remuneração do serviço público, aplicando um percentual de 68,30% ao vencimento básico da categoria. Aí, excelência, o que é importante verificar aqui é o que? É justamente esse histórico desse 68,30% sobre o vencimento básico. De onde é que surge esse 68,30%? A grande questão é essa. Essa categoria ela era regida pela CLT, né? Porque muitos deles, né, evidentemente, entraram no município existente antes da Constituição, então todos esses servidores eles estavam afetos ao regime seletista. O que é que acontece? Na época, não sei se os senhores se lembram, devem lembrar, 87, 88 e 89, teve aquela questão do Plano Verão 1, Plano Verão 2, Plano Bresser 1, Plano Bresser 2. Então, muitos servidores, né, e regidos pela CLT adentraram na Justiça do Trabalho requerendo o quê? Requerendo esses reajustes inflacionários, esses pulgos inflacionários. Então, de 87 era um percentual 16, alguma coisa por cento, de 88 foi 20 alguma coisa, e 89 também 16. Ou seja, agregando tudo, deu um percentual de 68,30% de reajuste. Aí o que aconteceu? A categoria entra na Justiça do Trabalho, na década de 90, ainda sobre a égide da, como é que se diz, a CLT, né, eles ainda regidos pela CLT, e essa sentença
defere a eles esse percentual, e essa sentença é aplicada a partir de maio de 94. Mas veja a incongruência. A categoria já tinha passado ao regime estatutário em 92. Então, como é que os servidores públicos regidos, né, por um regime jurídico estatutário vão ter um reajuste do vencimento deles com base numa decisão, de uma sentença trabalhista? É aquilo que o STF fala de eficácia temporal da decisão. A partir do momento que se mudou o regime, a partir do momento que você tem uma nova lei, que você tem um novo regime jurídico, aquelas decisões não se aplicam, ainda mais sendo de uma outra justiça, que seria a justiça trabalhista. Então, Excelência, eu acho que é importante realmente pontuar isso. Deixa eu só voltar aqui. De onde é que surgiu esse percentual de 68,30% que está lá na Lei 247, que nós já demonstramos que se trata de uma lei flagrantemente constitucional? Surgiu justamente dessa época, ou seja, que os servidores eram seletistas. Então, houve a sentença, ela ficou sendo, como é que se diz, executada, né? E eles continuaram a receber, eles passaram a receber esse reajuste. Veja a incongruência, recebendo um vencimento estipulado na Lei 4.108/92 e acrescido a esse vencimento esse percentual de 68 dado na época que eles eram regime seletista. Tudo bem, continuou. O que acontece nesse ínter? Em 2000, quer dizer, antes, né, o município adentrou com a ação rescisória dessa sentença trabalhista, e em 2000, tentando estar em 2001, o que acontece? O TST rescinde referida sentença, dizendo que esse reajuste de 87 e de 89 não se aplicariam, mantendo apenas o quê? O reajuste de 1988. E pasmem, ele falou que tem direito a 7/30 de 16,19%. Ou seja, daquele percentual de 68,30%, o TST reconheceu a quem era regido pelo regime seletista 7/30 de 16,19%. Isso em 2001. Por algum motivo, essa decisão do TST não foi aplicada já de imediato. Quando foi todo o imbróglio administrativo, né, a partir de opinativos da Procuradoria, a partir de opinativos da própria CARPA, que tem competência para analisar a questão dos processos administrativos, o que acontece? Começou aquela discussão, se aplica, se não se aplica, e o que aconteceu? Em 2006, houve uma decisão judicial, a partir depois de uma ação, né, ajuizada, e o que aconteceu? O juiz decidiu, na época da quinta vara, que aquele percentual não deveria mais ser aplicado, que aquilo era um absurdo, aquilo ali foi da época trabalhista e que aquele percentual não seria aplicável à categoria. Isso foi em 2006. O que acontece? A categoria, ao invés de se curvar ao entendimento do Poder Judiciário, o que a categoria faz? Busca o Poder Legislativo e, através de lei de iniciativa de vereadores, eles conseguem colocar em uma lei, nessa lei 247/2006, esse reajuste de 68,30%. Só que aí, Excelência, não falo isso com bom grado, mas o que é que a gente verifica? Que, de fato, não houve uma boa-fé da categoria. Porque, vejam, a categoria sabia, o sindicato foi intimado, participou da ação rescisória, e a ação rescisória disse textualmente que eles não tinham direito a 68,30%. Eles só teriam direito a 7/30 de 16,19%, que foi aquele discurso inflacionário do ano de 1988. Mas o que acontece? A justificativa da lei, os senhores podem ver aí, qual é a justificativa da lei? Que houve uma sentença na década de 90 concedendo à categoria o percentual de 68,30%. Então, veja, Excelência, acho que essa questão do histórico é muito importante para a gente verificar que, desde o nascedouro da lei, nós não podemos falar de boa-fé da categoria, porque ela, mais do que ninguém, estava ciente que aquela sentença que tinha deferido os 68,30% tinha sido rescindida, deferindo a eles 7/30 de 16,19%, inclusive, né, na época que eles eram seletistas. Mas, ainda que não fossem seletistas, tivessem sido estatutários, a flagrante ausência de boa-fé se justifica justamente através da justificativa da lei, que está posta aí nos memoriais, em que a Câmara diz que, por que desse percentual?
percentual que foi concedido através de uma sentença da década de 90 e que agora foi derrubado por uma decisão judicial. Então, para não haver redução irretutibilidade e irrazonabilidade de vencimentos, a Câmara estava promulgando a referida lei. Então, veja só, do próprio nascedouro, nós vemos a flagrante inconstitucionalidade e a flagrante falta de boa-fé da própria categoria, infelizmente. Pronto, passando para isso, o que aconteceu? Foi promulgada a lei, e daí começaram diversos ajuizamentos de questões de processos individuais. Por quê? Porque o município não queria cumprir, aí retirava, aí ficava aquela briga, vai, não vai, vai, não vai. O que aconteceu? Diversos processos judiciais vieram parar na justiça, e o que aconteceu? Em um deles, que foi bastante emblemático, a partir deste surgiu todos os outros, foi o seguinte: foi um mandado de segurança coletivo, ajuizado por 4 ou 5 engenheiros, e o que é que eles pleiteavam? Eles pleiteavam justamente a aplicação da Lei 247, e o município defendia que essa lei era inconstitucional, por isso não caberia aplicar o reajuste, esse percentual de 68,3% sobre o vencimento básico deles. Aí o que acontece? Através desse mandado de segurança, o juiz diz, não compete a mim a apreciar a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, remeto ao TJ e, por enquanto, eu defiro a segurança, porque ele entendeu que caberia ao TJ analisar essa questão da constitucionalidade ou não. Esse mandado de segurança sobe para o TJ. E aí, salvo engano, acho que foi da relatoria da desembargadora, a juíza convocada Berenice Carapichu, salvo engano. E ela, no voto do desembargador Saraiva, ela cita um voto de Vossa Excelência numa apelação cível. Aí, nessa apelação cível do desembargador Saraiva, o senhor me permita falar aqui, transcrever quais foram as suas palavras que ela utilizou justamente para, como é que se diz, não entender na época, né, que se tratava de uma lei inconstitucional. O que foi que ela disse, utilizando do voto do eminente desembargador Saraiva Sobrinho, que equacionou o problema com brilhantismo, desembargador Saraiva Sobrinho falou, aspas, de fato, tratando-se de mandamento legal, visando a concessão de vantagens a servidores, a iniciativa da proposta é de exclusividade do chefe do Poder Executivo Municipal. O senhor diz que realmente não é do vereador, é do chefe do Poder Executivo Municipal. Todavia, aí o senhor diz aqui, desembargador Saraiva, todavia, compulsando detidamente os autos, verifico inexistir documento formal comprobatório da tese aduzida pelo recorrente, então plasmada na ideia de que a referida proposta legislativa tenha partido de um vereador. Diante da presunção de constitucionalidade, né, entendo por rejeitar a apelação. Então, veja, desembargador Saraiva, no momento que o senhor falou, abordou a questão da lei, em nenhum momento o senhor disse que essa lei seria constitucional e inconstitucional a partir da análise do caderno legislativo, da proposta legislativa, porque o senhor informou nesse processo que não tinha prova, não tinha o caderno legislativo. Então, em razão da ausência de provas, o senhor, em razão da presunção de legitimidade, entendeu por deferir o mandado de segurança. Aí, veja só, a partir deste julgado, qualquer processo judicial que chegou ao TJ, o que é que se falava? Falava que já tinha tido coisa julgada, o TJ já tinha analisado, e aí todo mundo, como é que se diz, a partir dessa crença, entendeu por se afastar a inconstitucionalidade da lei em todos os processos individuais. Mas esse ponto é bastante importante, porque esse precedente de Vossa Excelência de Barroso Saraiva em nenhum momento analisou o mérito da lei. Em nenhum momento o senhor disse, não, essa lei não é constitucional, por isso, isso. Ao contrário, o senhor falou que realmente, quando a iniciativa de vereador, seria flagrantemente constitucional, mas que o senhor não estaria dando a inconstitucionalidade por ausência de provas. Então, em razão de um processo que foi julgado por ausência de provas, todos os outros, como é que se diz, seguiram a mesma linha, não observando que a questão de mérito em si não tinha sido apreciada jamais. Então, veja, excelência, nesse ínter, pronto, continuou. Então, houve aí, né, isso foi 2006, 2007, 2010, 11, 12, 13. Então, diante disso tudo, houve, né, a comunicação do município ao próprio Ministério Público, e o Ministério Público ajuizou a presente ação. Essa ação foi ajuizada em 2013, né, pontuando justamente isso, a flagrante inconstitucionalidade, e é ela que nós estamos aqui para ser julgados. Excelências, eu fiz essa breve explanação histórica, né, porque realmente é importante para ver desde o nascedouro a questão, que eu sei que o que vai focar hoje é a questão dos efeitos, e
essa análise histórica de onde é que surgiu esse percentual e a própria ausência de boa-fé no nascedouro dessa lei, a gente acho que é importante pontuar para a relação dos efeitos que a irredutibilidade de vencimentos ela não está aqui para assegurar a percepção de remuneração com base em lei inconstitucional, né? Então, se amanhã alguns servidores do município que recebam um salário mínimo como vencimento básico tiverem alguma influência ou alguma influência, algum conhecido no Poder Legislativo e chega lá e quiser passar o salário deles de... Um minuto para concluir, doutor. De 1.300 para 10 mil, não é isso. E eles passaram o valor de 1.300 do salário mínimo para 10 mil, ainda que essa ação seja julgada daqui a 10 anos, nós não podemos compactar com isso e achar que porque está tirando 10 mil para voltar para 1.000, isso seria, digamos assim, prejuízo, né? Em prejuízo à categoria. De fato, é prejuízo, só que acontece. A gente precisa zelar pelo mínimo, né, de respeito à Constituição, né? Vivemos numa democracia onde, se precisa, nós temos regras. Então, a questão da remuneração do servidor público é a iniciativa do chefe do executivo. Diante de todo o contexto, está demonstrado que não houve a boa-fé. Então, na questão da modulação de efeitos, ainda que não se entenda por aplicar efeito ex-tunc, de fato, seria terminantemente necessário ser retirada essa vantagem. Com relação à retirada da vantagem, rapidinho, desembargador amigo, vou ser bem conclusivo. Eu até juntei algumas fichas financeiras. O que acontece? Nós temos variações de recebimento. O tempo de Vossa Excelência esgotou, doutor. Era só para explicar a ficha financeira aqui. Pode ser 30 segundos, desembargador amigo. Rapidinho. Tem um minuto a mais. Essas fichas financeiras demonstram o quê, Excelência? Você tem variação de remuneração. Então, você tem servidor, engenheiro ganhando R$38 mil, acima do teto, mas isso aí é outra coisa, e tem engenheiro ganhando 12 mil. Quem recebe 12 mil, a retirada dessa verba vai fazer com que, ao invés de 12, ele receba 9. Esse de 38, ao invés de 38, vai receber 33. Então, é mais ou menos isso. Você vai tirar de 3 a 4.500, dependendo do servidor, vai retirar esse valor da ficha financeira. É um valor considerável, mas também não é também nada que vá, como é que se diz, impedir que essa ação seja julgada e realmente tenha efetividade, porque não adianta nada a gente declarar inconstitucionalidade e manter um percentual desse flagrantemente constitucional. Obrigado pela atenção e desculpa por ter ultrapassado o prazo. Com a palavra, o relator. O doutor advogado não está presente. Ok. Senhor presidente, a matéria, como foi exposta da tribuna, não é de maior indagação jurídica, no meu entender. Há uma preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitado pela Câmara, que eu estou caminhando o voto pela rejeição, citando precedentes aqui do tribunal, na relatoria da desembargadora Maria Zeneide, e também do desembargador Vivaldo Pinheiro. E quanto ao mérito, senhor presidente e eminentes colegas, eu estou também encaminhando o voto, como pretende o Ministério Público, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei Municipal 247/2006. E cito o dispositivo questionado e também precedentes agora do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela procedência do pedido. Com relação aos efeitos, eu estou observando que o nosso quórum está um pouco desfalcado, né? Eu acho que é prudente que se aguarde a composição plenária. Ia sugerir, Excelência. Eu iria sugerir. Nós estamos aqui hoje com... Deixa eu ver, Faltando 4. o voto do desembargador Dilermano ainda não está computado. O voto do desembargador Amauri também ainda não está computado. E tem o voto do desembargador Cornélio. Eu queria só explicar alguma coisa depois, desembargador. E ele acompanha
apenas divergindo quanto aos efeitos. Eu queria só fazer uma explicação, Pois se for não. possível. Pois não. Eu concordo com a inconstitucionalidade, que é evidente, né, mas discordo com relação aos efeitos. Como eu voto em outros casos, eu voto ex tunc, né, e estou vendo aqui o seguinte, que a modulação, no caso aqui, do jeito que está redigido, não está... A preocupação aqui é de quem já recebeu não devolver. Aquele princípio da boa-fé que eu também reconheço, que o Supremo sempre reconhece. Mas eu acho que deve ser em outra fase, na fase de execução, que se deve defender e que a parte aí pode, o prejudicado pode alegar que recebeu de boa-fé. E a forma como está redigida aqui, no final, pode dar a entender que não vai mudar nada. Porque diz assim, garantindo a redutibilidade dos vencimentos por imperativo constitucional. Se garante a redutibilidade, ele vai entender, não pode reduzir, eu vou continuar a receber do mesmo jeito, né? Pelo menos é que eu estou lendo aqui no texto do voto. Então, a minha divergência é com relação aos efeitos somente. Eu voto pelo ex tunc. Senhor presidente, se Vossa Excelência permite na discussão, antes da votação, Com certeza. o relator, só uma achega, é que, diferentemente de outros casos, pelo que eu vi e vi no processo, neste caso presente, nós temos coisa julgada. Também. É uma lei de 32 anos, é de 90? Não, desembargador, essa lei é de 2006. 2006, tem mais de 23 anos. 2006? 2006, é. Pois é, 17 anos, né? 17 anos. 17 anos, né? É. Por aí, 17 anos. Bom, então tem inúmeros casos aqui de coisa julgada e nós temos que atentar também para o princípio da segurança jurídica. Diferentemente de casos que estão nós votamos pela permanência do recebimento, nesses casos, se aplicado o efeito ex tunc, nós estaríamos anulando, inclusive, a coisa julgada, porque a lei seria inconstitucional desde o início. Eu acho a ponderação do relator, aí relativamente aos efeitos, inclusive atende o que diz o Supremo Tribunal Federal. Após 17 anos declarar uma lei inconstitucional com efeitos ex tunc, seria realmente nós próprios anularmos todas as nossas decisões de todo o Poder Judiciário. E aqui eu leio apenas um trecho a respeito dessa questão que eu estou aqui pensando que se adequa perfeitamente ao caso, que diz o seguinte: em decorrência, o Supremo firmou o entendimento que a decisão do Supremo declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, mas ainda se transitado em julgado. Então é preciso que nós deixemos clara essa situação, porque, como o próprio advogado disse, tem pessoas que estão aí desde o tempo que era CLT. Imagine quanto tempo tem isso, não é? De formas que nós temos que pensar bem na confluência dos propósitos para o fim de atingir o princípio da justiça. Sem adiantar meu voto, eu já adiantei meu voto com o relator, mas com essas considerações para a reflexão dos colegas. Por favor, Excelência, questão de ordem. Desembargador Cláudio, como Vossa Excelência fala de que houve coisa julgada, é aquilo que eu expliquei antes, né? Os processos judiciais que foram julgados, em nenhum momento eles não, só questão de analisaram o ordem. mérito. Não sou eu, disse como Vossa Excelência disse. É isso que eu estou dizendo, mas acho que a explicação é importante. De fato, tem vários processos judiciais nisso aí. Mas aí Isso não é é questão fato. de ordem, Excelência. Todos os respeitos. O senhor fez, desculpa, exatamente desculpa. essa ponderação Mas na é sua isso. sustentação oral. Mas é porque o desembargador Cláudio falou que tinha coisa julgada, eu quis só Senhor explicar presidente, isso. só para, na Não qualidade de relator, quando nós encaminhamos a modulação pelos efeitos ex nunc, é também que nós entendemos que se o servidor recebe 17 anos sua remuneração, isso faz parte do patrimônio da família. Incorporou o patrimônio familiar. E de uma hora para outra você vai ver isso e, vamos dizer assim, reduzido e com a possibilidade de cobrança para devolução, se você permite o ex tunc, na minha visão. Então, por isso que eu mantive esse entendimento e estou aqui mantendo, e o tribunal vai decidir da melhor maneira
possível. E eu acompanho o entendimento do tribunal. Senhor presidente, Pois não. pela ordem, eu ainda não lancei meu voto, porque eu já imaginava exatamente que teríamos forçosamente que discutir a questão da modulação. Porque quanto à inconstitucionalidade, o próprio relator disse, já eu disse muito bem, ela é patente, é visível, ressai dos autos com extrema facilidade. Inclusive, nós temos considerado também, e aqui acrescentando o que o desembargador João Rebouças acabou de falar, que o impacto financeiro, inclusive, já foi absorvido pelo município ao longo desses anos. Não haverá nenhuma modificação quanto a isso, em decorrência da presente ação. Mas essa é uma questão da modulação que permanece, e nós temos que refletir sobre isso. E agora, com a preocupação maior trazida pelo desembargador Cláudio Santos, quanto à questão da coisa julgada em relação... São vários processos, eu me lembro do processo, o desembargador Saraiva foi relator, foi na nossa Câmara, nesse tempo o desembargador Saraiva integrava, me parece foi na terceira Câmara, não foi, desembargador? Eu participei desse julgamento, lembro bem dessa questão, de outros debates que surgiram em outras ações. E teríamos que realmente discutir a questão da modulação. E os efeitos, porque decidir-se que é inconstitucional e permanecendo os efeitos no mundo jurídico, seria também, me parece que é uma coisa que nós teríamos que refletir sobre isso. Então, o que faríamos em relação, para também declarar a inconstitucionalidade, para retroagir a ponto de retirar, incluir direitos que me parece já reconhecidos por decisão judicial pelo próprio tribunal, transitado em julgado, que aí seria matéria para se discutir eventualmente em sede adequada, que seria rescisória, respeitado naturalmente o lapso decadencial. Então nós precisamos refletir sobre isso. Eu não sei se há quórum suficiente para que possamos debater. A modulação, sim. Na modulação, sim. Tem, Digamos tem aqui, 10. nós temos hoje já registrados 1, 2, mais 7, 9 votos. Faltam o voto do desembargador de Lermano de Vossa Excelência, então teria 11. Eu acrescentaria, claro, quanto à condicionalidade, eu estou de acordo com o relator. A questão dos efeitos me parece haver quórum suficiente. Presidente, como discutimos da última vez, e o Supremo tem adotado, é que o quórum precisa de ser completo, porque ao invés de 2/3, nós precisaríamos de 100%, nós precisaríamos de 3/3 para declarar a inconstitucionalidade. Então não se afigura lógico julgar uma questão que precisa de 2/3 apenas com 2/3 dos presentes. Então o Supremo tem sempre nessas questões julgado com os 11 ministros para aferir a necessidade da modulação. Então, para que nós possamos alcançar 10 votos, nós Hoje teríamos nós que temos ter 2/3 a composição completa dos 15 desembargadores votando, mesmo que estenda a votação, foi discutido da última vez. De qualquer forma, eu vou pedir vista. Nós temos 2/3 mais 1. Mais um, né? Perfeito. Mas eu vou pedir vista que eu quero insistir nessa discussão. Inclusive, me veio aqui às mãos uma tese já fixada pelo Supremo, que diz o seguinte, no RS 730462, a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores, mas do Cláudio fez referência, que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso,
a propositura de ação rescisória própria, que foi exatamente o que eu acabei de fazer referência. Nos termos do artigo 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. Isso. E aí, desembargador Maurício, só Então- fala em sentença, não fala ainda em coisa julgada, que seria ainda mais forte, mais consistente. E ele fala em decisão anterior que tem com trânsito no julgado, né? Bom, E o desembargador Maurício, só para esclarecer, aqui esses efeitos eu estou dizendo que são prospectivos. isso, perfeito. Uhum. E estou ressalvando. Mas é oportuno, é muito bom. para Isso tentar- é muito bom. Muito bom. Talvez Ok. aperfeiçoar a redação, Isso. Ok. se é que é possível aperfeiçoar a redação de Vossa Excelência, mas Claro. apenas para Com tentar certeza. adequar, eu vou só nesse aspecto. Quanto mais a inconstitucionalidade, eu estou acompanhando, sem dúvida nenhuma, senhor presidente. Desembargador Milka, pela ordem, só uma dúvida. Desembargador João, a observação do desembargador Cornélio, o senhor adotou não? Porque quando o senhor fala os efeitos são prospectivos, o senhor quer dizer o quê? Quando o desembargador Cornélio falou que estaria vedada a derretibilidade de vencimentos? Não, ele não está adotando, ele está mantendo respeita- a posição é. dele. Ele respeita as situações jurídicas já consolidadas. Mas aí, no caso, então, pode-se retirar os O valores? julgamento ainda não concluiu, doutor. Ah, Quando não. concluir, é que Vossa Excelência vai ter a Tá bom. noção, ou caso se for necessário, até mesmo apresentar competentes embargos. Mas o processo está suspenso em virtude do pedido de vista do desembargador Amauri. Já externados. Perfeito. Nós temos aqui o mandado de segurança 080-3075, que é da relatoria do desembargador Gils. Hoje, no caso, o Vossa Excelência pediu vista do desembargador Cláudio. Vossa Excelência está acompanhando Senhor presidente, eu não vou trazer o voto hoje porque o desembargador Vigílio está de férias, mas queria fazer alguns esclarecimentos, se for possível. esse aí é o seguinte, é o desembargador Vigílio. O outro é o mandado de segurança do relator do desembargador Gils. É o Não, terceiro. Esse processo não está em mesa, desculpa, o mandato de segurança também porque o relator está ausente. Mas na revisão criminal é que eu gostaria de fazer uns Sim, esclarecimentos. Vossa Excelência pediu vistas. Como é praxe, a gente Ok, esperar o relator. certo. Então, Na como re- ele também não autorizou, eu não me lembro se ele autorizou, eu acho que ele não autorizou Não declinou. não declinou da presença dele no julgado, então, por bem aguardar. Não há mais processo. Excelência, eu gostaria de fazer esclarecimento sobre o 4, que é do desembargador Vigílio. Sim. Só um mas- esclarecimento. Certo. Eu trouxe um voto vista e está disponibilizado, mas a minha observação é apenas quanto ao voto que está do relator, que é um voto que realmente se encaminha por não conhecimento da revisão, como no item 14, por exemplo. Desse modo, deixa patente que a revisão criminal está sendo manejada como sucedânea recursal, hipótese que não se enquadra naquelas previstas. Então, aqui toda a argumentação é por não conhecimento, embora na conclusão ele vote pela improcedência. Então, Então talvez seja bom ele esclarecer, né? exato. Não, eu não vou trazer o voto, é isso que eu estou dizendo. Eu quero apenas esclarecer isso e dizer que eu trouxe um voto vista que enfrenta realmente, conheço e enfrenta o mérito da questão e eu tenho me deitado particularmente nessas questões porque há uma evolução muito rápida
desse estupro de vulnerável no STJ, como nos outros tribunais, e que a pena mínima é de 8 anos, e que, no caso, realmente houve apenas beijos e questões menores que não pode se assemelhar realmente a um estupro de vulnerável, no meu entendimento. Mas o voto está disponibilizado, senhor presidente. E é com essas considerações que eu vou esperar o relator presente ao plenário. Ok. Então, pela relação que tem aqui, eu não tenho mais processo, nós não temos mais processo em destaque na ordem judicial. E assim declaro encerrada a ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. E vamos aos mais simples aqui. A extra pauta. Depois a gente volta para a pauta anterior. Uma requisição através de ofício 503, a ministra Rosa Weber, presidente do Conselho Nacional de Justiça, encaminhou o expediente da Corte, solicitando a requisição da juíza de direito Kate Mara Ferreira de Souza, titular da 6ª Vara de Execução Tributária de Natal, para exercer as atribuições como juiz auxiliar da presidência daquele colendo conselho, no período de 28 de 9 de 2023 a 26 de 9 de 2025. E, nesse caso, encaminho pelo deferimento da requisição. Alguma observação? Confiro, senhor. E a prorrogação da requisição do magistrado através do ofício 513, também da ministra Rosa Weber, que solicitou a renovação da requisição do juiz Adriano da Silva Araújo para continuar exercendo as atribuições de auxiliar da presidência daquele conselho no período de 12 de 9 de 23 a 12 de 9 de 2025. E estou deferindo também, todos de acordo? De acordo. Na pauta anterior, nós temos aqui 5 processos de remoção de magistrados. O primeiro, temos o processo de remoção através do constante no edital 04 de 2023, juiz em trânsito inicial pelo critério de merecimento, na vaga única da comarca de Acari. O segundo processo de remoção no edital 07 de 2023 para juiz em trânsito inicial pelo critério de antiguidade, vara única da comarca de Caraúbas. Terceiro processo de remoção através do edital 09 de 2023 para juiz em trânsito inicial pelo critério de antiguidade, vara única da comarca de São Bento do Norte. Processo de remoção do edital 010 de 23 para juiz em trânsito inicial pelo critério de merecimento, vara única da comarca de São José de Mipibu. E o processo de remoção edital através do edital 011/2023, juiz em trânsito inicial pelo critério de antiguidade, vara única da comarca de Parelhas. Então, em resumo, os da comarca de Caraúbas, São Bento do Norte e Parelhas são remoções por antiguidade, enquanto que o de Acari e o de São José de Mipibu são por critério de merecimento. Os votos foram disponibilizados com antecedência para os senhores. E as de antiguidade foram apurados pelo critério objetivo, não há o que se discutir. Nós restaríamos o de remoção da comarca de Acari e o de São José de Mipibu, que ambos são por critério de merecimento. Nós elaboramos o voto seguindo os precedentes que
o tribunal aplicou e observou nessas questões. E, em resumo, estamos votando no de Acari, na remoção referente à Vara Única da Comarca de Acari, na seguinte ordem. Primeira posição da lista, magistrada Ana Maria Marinho de Brito, tendo atingido 93,17 pontos. Na segunda posição da lista, o magistrado Pedro Paulo Falcão Júnior, tendo atingido 81,73 pontos. Esses são o resumo da conclusão. Todos os detalhamentos estão no voto disponibilizado. Eu gostaria de indagar se algum dos colegas tem alguma observação a fazer com relação ao voto apresentado, aos pontos contabilizados. Prova. Eu estou acompanhando isso. De acordo. Então, o de Acari, a unanimidade, conforme consta no voto disponibilizado. O de São José de Mipibu, nós concluímos da seguinte forma. Na primeira posição da lista, a magistrada Tatiana Freitas de Paiva Macedo, tendo atingido a pontuação de 96,29. E na segunda posição da lista, a magistrada Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes, tendo atingido 94,73 pontos. Essa foi a conclusão do voto e indago se há alguma observação com relação à conclusão. De plena acordo, excelência, com o fundamento do excelência. Então, a unanimidade no processo referente a São José de Mipibu. Então, não há processos, mas na ordem administrativa indago se há algum processo independente de pauta de algum dos senhores. Expedientes. Pois não. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor Esbardogal Berrego, agradecendo a moção de congratulações por ter sido agraciado com o título de cidadão natalense. Ainda o ofício do excelentíssimo senhor Esbardou Gilson Barbosa, agradecendo a moção de congratulações por ter sido agraciado com a medalha Mérito Santos Dumont, otorgada pelo Comando da Aeronáutica. E, por fim, a correspondência do senhor Joseph Bonfim Júnior, diretor do Instituto Ítalo Ferreira, comunicando a honra do atleta Ítalo Ferreira pela moção de agradecimento referente à sua participação e colaboração com os projetos sociais promovidos pelo Tribunal na cidade de Bahia Formosa e somente, excelência. Comunicações e proposições. Em primeiro lugar, uma moção de congratulações à desembargadora Zeneide Bezerra pelo lançamento do seu livro Hei de Vencer, trajetória vitoriosa da filha do seu Nilo e Dona Estefânia, ocorrido ontem no Teatro Alberto Maranhão, qual tivemos o prazer e a honra de fazermos presente no início para dar um abraço carinhoso a dizer nossa colega. Moção de congratulações pela passagem natalício da senhora Nádia Maria de Melo Souza Rodrigues Rebouça, esposa do colega desembargador João Rebouça, que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 21. Da mesma forma, moção de congratulação pela passagem do natalício da senhora Meiriluz Rosado da Costa Saraiva, esposa do desembargador Saraiva Sobrinho, que ocorrerá na terça-feira, dia 22. E, na ocasião, apresentar um voto de pesar, encaminhado à OAB, pelo repentino falecimento do advogado Pablo Medeiros Pinto, jovem, ocorrido no dia 10, próximo pretérito. São essas as proposições da presidência. Desembargador Amauri, comunicação. Plena acordo, excelência. Tem alguma proposição? Não tenho. Desembargador Cláudio. Presidente, além de me acostar às proposições anunciadas por Vossa Excelência relativamente aos falecimentos, eu quero também registrar o prazer de ter participado da cerimônia lá da desembargadora Zeneide, um evento extremamente importante, sensível, e que eu reputo que foi um grande abraço da comunidade, da sociedade natalense, norte-riograndense,
a Vossa Excelência de uma vida belíssima, de luta principalmente, de desafio, de superação e de sucesso pessoal. Fiquei muito feliz em comparecer e quero agora registrar a minha adesão à sua alegria, da sua família e de todos os seus amigos. Senhor presidente, eu proponho um voto de pesar pelo falecimento do engenheiro, professor da Universidade Federal, Geraldo Melo. Tem outros nomes, mas parece que é Geraldo José de Melo, ocorrido agora semana passada. Professor, portanto, da universidade, um homem de grande círculo de amizade, de uma família bastante digna aqui da nossa capital e que veio a falecer sempre, como sempre, prematuramente. É a proposição que eu faço ao tribunal. Devido à proposição, acompanho. Desembargador Expedito, comunicação e proposição. Excelência, um bom dia a todos. Minha corte a proposição de Vossa Excelência e em nossas palavras, desembargador Cláudio Santos. Desembargador João Rebouças. Senhor presidente, quero me acostar às propostas já feitas anteriormente e agradecer a lembrança aí do aniversário de minha esposa. Desembargador Vivaldo. Nenhuma, Excelência. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, também me soma às proposições feitas pelos eminentes colegas e Vossa Excelência, e em particular agradecer a lembrança pelo aniversário de minha esposa, que ocorrerá dia 22. E por fim, senhor presidente, a minha alegria de também ter participado do lançamento do livro da eminente colega desembargadora Zeneide, Hei de Vencer, que na verdade, Zeneide, eu venci. Verdade. Venci. O título seria bem adequado, Vossa Excelência, realmente. E digo, recomendo a leitura. É uma leitura bem gostosa, bem simples, e revela exatamente quem é Zeneide. Desembargador Dilermano. Senhor presidente, eu quero me acostar a todas as manifestações dos colegas que me antecederam e, notadamente, as palavras de Sua Excelência, o desembargador Cláudio Santos, no que respeita ao lançamento do livro da colega e amiga desembargadora Zeneide Bezerra, não só do lançamento do livro, mas do sucesso e, para além do sucesso, a história de vida, de muita superação, e ela pode dizer, para além do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que acabei a carreira e guardei a fé. Ela não acabou, não. A missão continua, não é? Ela tem um compromisso, uma missão que só termina na glória. Só termina na glória. E, inclusive, registrar aqui, já havia passado a mensagem para Sua Excelência, eu não compareci por uma questão superveniente imperiosa. Precisamente às 17 horas daquele dia, eu estava me preparando para sair para o evento, quando minha esposa passou mal por um quadro de saúde que vem sendo acometida, e eu tive que me deslocar, inclusive em cadeira de roda, levando cadeira de roda para o hospital da Unimed, onde ficamos até pela madrugada. Ela está em repouso, não é, sendo acompanhada por 3 médicos, e razão pela qual não pude comparecer. Não tive o privilégio de comparecer, estou dando assistência, estou aqui agora, mas deixei-a sob os cuidados da mãe, né, e de outras pessoas. Então, por essa razão, não compareci, eu perdi a beleza da festa, mas saúde e família é prioridade e Sua Excelência me compreende realmente. Não é? Então, é motivo de muita alegria. Muito obrigado. Desembargadora Zeneide. Presidente, desculpem aí a voz, mas foi tanta entrevista que eu estou assim, ao lado de emoção. Mas eu quero agradecer a todos que ali estiveram. Na verdade, eu jamais pensei que numa segunda-feira, um dia chuvoso, numa segunda-feira, a gente teria quase 1000 pessoas ali no Teatro Alberto Maranhão. Tanto que somente mandei fazer 500 livros. E eu mesma estou sem um livro. Eu tenho que mandar fazer mais, porque fiquei... Né, muitos trouxeram somente essa orelhinha para poder dizer, eu quero o livro. Então, estão aí todos anotadinhos. Mas eu fiquei muito feliz, porque não só
Eu estava ali com meu marido, todo mundo viu, minha mãe, meus familiares, mas muitas pessoas que vieram de todo o estado e até fora. Mas eu preciso dizer 3 momentos, 3 cases que me foi dito ali, né, que foram ditos ali. Uma senhora lá da Zona Norte, onde a gente trabalha assiduamente, ela disse que estava com uma depressão muito grande e, como eu falei em vários canais de televisão, de jornais, etc., ela disse que teve aquela vontade de parar aquela depressão e estava ali, uma moça humilde, uma senhora humilde, e embasada naquilo tudo que a gente falou, que é a verdade da minha vida. O segundo momento, um casal da Paraíba, né, lá da sua terra, que disse que estava passando muitas dificuldades, não entre ambos, mas entre o contexto familiar, e que ouviu pelo YouTube tudo aquilo que eu disse, e que estava ali para dizer que teve muita esperança, muita fé que as coisas iam melhorar. E eu fiquei muito sensibilizada com aquele casal. E o outro momento foram advogados lá do Paraná, que disseram que sempre acompanham as minhas decisões, mas principalmente as minhas ações, as nossas ações, nessa visão social que temos desde 1980, que quando o CNJ disse que o tribunal tivesse esse olhar, nós já fazíamos, nós, Lena Rocha, nós, Fátima Soares, nós, outros juízes. Então, e eles vieram, se harmonizaram, e eram 6, mas 6 pessoas lá de Curitiba, 6 advogados, uma advogada entre tantos. E aqueles abraços, aquele afeto, né, que todos demonstraram, eu fiquei muito feliz, porque realmente eu fiquei surpreendida, mas eu dizia a todos que ia fazer um lançamento com a minha cara, com o meu perfil. Daí eu levei até Câmara Cascudo, acho que todos entenderam a mensagem daquele artista que recepcionou a todos, e no final ele trouxe um boi do Reis bem colorido, bem lindo, para fazer o lançamento mais com a minha cara, né, como eu disse. Trouxe os meninos lá do município de Guamaré, tocando violinos, eram 3 que se revezavam, e também os meninos de Marco Lopes, a orquestra sanfônica de Marco Lopes. Muito obrigada a todos, realmente é um agradecimento que eu faço. Os meus pares, meus colegas estavam lá, os juízes, muitos juízes, e todos, enfim. Muito obrigada. Nossa Senhora de Fátima vai, sim, fazer com que eu continue com essa vontade de servir o próximo, aos mais humildes, como eu sempre faço, desde que era advogada, e que vai continuar, né? Que eu vou até dizer no meu discurso, quem conhece a música de J Quest, ele sabe, para onde você vai, para onde tiver sol, eu estou lá. Obrigada. Gostaria também de registrar minha imensa satisfação de ter encontrado com o meu colega, Dr. Heriberto. Trabalhamos juntos no TRE. Foi um prazer enorme. Presidente, eu fiquei tão feliz que o pessoal quis ir lá para casa e ele quis estar ali. E que ele estava se lembrando de Deusdete, de Agripino e de outros que estavam lá, que eu não sabia, que eu estava aqui e eu não estava vendo nada. Ele me conheceu. Que coisa fantástica, viu? Ver como é que Herbert disse, não leve não, ele vai dar trabalho. Mas ele não deu trabalho, ele ficou alinhado como ele sempre foi, e é isso que me faz ficar mais perto do meu marido, que fez com que eu fosse magistrada. Foi ele que fez. Desembargador Cornélio. Bom, eu quero votar pela aprovação das proposições, dizer também que estive lá presente na solidariedade da desembargadora Zeneide, realmente foi um sucesso, uma coisa apoteótica, né? Isso demonstra o carinho que ela tem devido ao seu trabalho como desembargadora, também esse de ação social que realiza em nome do Tribunal de Justiça. Na verdade,
A gente percebe que Vossa Excelência não é querida só aqui, mas também por toda a Natal e por todo o Estado. Meus parabéns. Sem proposição, desembargador. Embargadora Lourdes. Acompanhando todas as proposições da presidência já realizadas, e também quero registrar que estive presente na noite memorável do lançamento do livro da desembargadora Zeneide. Fui acompanhada da desembargadora Judite Monte, que mora muito próximo à minha casa, e a convidei para irmos juntas, que ela quer muito bem, a desembargadora nutre muita amizade por ela, e ficou muito feliz de estar ali naquele momento. E foi uma noite memorável, concorridíssima, nem a chuvinha que caiu atrapalhou o momento, né? Muito, muito bonito tudo o que aconteceu, e realmente a cara da desembargadora, a alegria, a exuberância, tudo foi muito bonito. E vai ser assim, e continuará sendo sempre uma pessoa admirável e que vai deixar muitas saudades nesse tribunal, né? Não é o momento de se dizer, mas que, como está próximo, não quero nem dizer, estou um pouco emocionada. E Nossa Senhora de Fátima estava ali abraçando e recebendo todos que se dirigiram àquele teatro tão lindo. E gostaria também de comunicar que foi concluído o número anual da Repojurne de janeiro a junho, com a publicação de 10 artigos, e já está sendo providenciado o segundo número anual, de julho a dezembro, com a disponibilização do artigo do professor Sérgio Cruz Arenhart, que é doutor da Universidade Federal do Paraná, e apresentou um trabalho, Primeiras Observações para a Compreensão do Processo Estrutural no Âmbito Privado. Então, também está recebendo artigos de Vossas Excelências para que possam também ilustrar o segundo volume anual da Repojurne. Era isso. Senhor presidente, eu queria a vossa permissão e dos colegas para fazer um registro em relação ao trabalho do NUPEMEC, presidido por Sua Excelência, o colega Expedito Ferreira, que esta semana, em mais uma ação elogiável na esteira da política da consensualidade da mediação, está nas redes sociais, que o Tribunal de Justiça realiza mediação no Parque das Dunas, um fato inusitado, no Parque das Dunas, e reaproxima mãe e filhas após passarem 2 anos afastadas. É um fato digno de nota, não é? Inclusive de forma inusitada, fora das 4 paredes do Tribunal de Justiça, presidido pelo desembargador Expedito Ferreira, e também seguido pela juíza, que é incansável, doutora Daniela Simonetti, que é um braço direito do NUPEMEC, juntamente com o desembargador Expedito. Então, é um fato muito interessante, porque o Tribunal de Justiça tem, com a criação, desde a criação a gestão do desembargador João Rebouças, que vem dando apoio, e também Vossa Excelência tem dado apoio, a criação dos SEJUSC. Então, todo o sistema de mediação do SEJUSC no PEMEC tem dado uma contribuição muito grande na política da consensualidade, saindo dessa questão da adversarial. Então, eu quero fazer esse registro aqui com muita satisfação, porque também sou amante da mediação, já presidi no PEMEC por 2 ocasiões, hoje bem presidido pelo desembargador Expedito Ferreira. Queria fazer esse registro. Feito o registro. Doutora Elaine, alguma consideração? Obrigada, presidente. Sim, eu gostaria também, desembargadora Zeneide, de externar nossas congratulações e parabéns pela noite linda, que foi a do lançamento do seu livro, e que eu fiquei muito feliz de poder participar e registrar a admiração pela história de Vossa Excelência, né, de trabalho, de luta, de dedicação, que como representante feminina tão bem enaltece, né, a participação das mulheres nesse espaço de poder que é o Tribunal de Justiça. Então, é dizer da alegria de poder ter participado desse momento, né, e registrar nossa admiração pela trajetória da senhora e principalmente pelo bem que a senhora faz, né? Que eu acho que sempre quando a gente faz o bem, a gente inspira e a gente propaga uma rede de boas práticas, de boas ações. Então,
parabéns pela história, que Nossa Senhora continue lhe abençoando sempre. E gostaria também de agradecer a todos os integrantes desse tribunal pela moção de congratulações em virtude do meu natalício na semana passada. Muito obrigada. Excelência, por favor. Senhor presidente, só para esclarecer que o nome do homenageado com voto de pesar é o senhor Geraldo José Leite de Melo, inclusive sogro do conselheiro do Tribunal de Contas, Renato Dias, e tio do amigo Zeca Melo, enfim, para registrar para efeito de comunicação. Da proporção de Vossa Excelência. Exatamente. Pois não, desembargador? Queria, Excelência, agradecer as palavras do embargador Edilermano e também agradecer também a participação do desempenhador Daniel e doutor Breno, lá de Mossoró, que estão como coordenadores. E dar respeito a Vossa Excelência, embargador Edilermano, e a Corte também, a semana passada nós fizemos uma audiência de conciliação, compareceu o prefeito de Natal, todos os empresários de ônibus, ações que já vinham há vários anos, os defensores públicos, o procurador do município, e foi feito um acordo das novas linhas de ônibus e os empresários se comprometeram Que é uma questão séria. Né? em aumentar a frota de 50 ônibus novos que já foram comprados e também 50 ônibus seminovos. 100 ônibus vão ser lançados daqui talvez uns 30 dias na malha viária de Que é um problema seríssimo. Né? Foi um acordo que foi no meu gabinete com todos os empresários, os procuradores do município, defensores públicos que fizeram ação, e nós chegamos a um consenso. Certo? E várias ações vão ser arquivadas, Excelência. Muito bem. Parabéns. Feito o devido registro, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão de hoje.